Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. E por falar em saúde, por falar em bem-estar, hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui em nosso programa a doutora Marcela Alves. A doutora Marcela é cirurgiã dentista. Ela trabalha na COD, odontologia especializada, e o nosso tema de hoje é reabilitação oral. Seja muito bem-vinda, doutora Marcela. Muito obrigada. É um prazer recebê-la aqui, é uma honra receber você, principalmente para falar sobre um assunto tão importante e a nível, assim, de social mesmo, né? Porque dependendo ali da pessoa, dependendo da situação, né, da arcária dentária, a pessoa se isola, tem toda uma questão social ali envolvida no meio. Então é muito importante nós falarmos sobre esse assunto. Com certeza, com certeza. Então eu vou fazer a primeira pergunta para você, tá bom? Tá bom. Eu gostaria que nós começássemos falando sobre a saúde bucal e qual a importância dela para os indivíduos. Então, saúde bucal a gente entende, na verdade, saúde de uma forma geral, a gente entende como um equilíbrio, né? Para a gente ter saúde, a gente precisa que todas as estruturas para o nosso funcionamento estejam harmonizadas. Saúde bucal, quando a gente pensa em saúde bucal, a gente vai pensar num equilíbrio entre as estruturas que fazem o sistema funcionar, que são musculatura, articulações, os dentes, gengiva, osso, assim como a microbiota, que faz os nossos tecidos ficarem saudáveis, e a questão psicológica e do nosso corpo como um todo. É importante porque a gente precisa ter saúde, não só na boca, né, mas no corpo todo, para a gente viver, conviver socialmente. Na boca é importante para a gente alimentar, para a gente falar, para a gente ter uma qualidade de vida de uma forma geral. E eu gostaria que você falasse também quais são os principais causadores da perda dentária. Então, nós temos várias causas de perda dentária, mas as três principais são a cárie, que é causada pelo Streptococcus mutans, que é uma bactéria que a gente tem na boca, e quando ela está numa disbiose, está desajustada com os outros micro-organismos, ela pode proliferar, grudar ali numa película que é formada ao redor do dente, que é a placa bacteriana, começar a desmineralizar o dente e alojar ali na cavidade que ela mesma forma. Isso pode levar a um canal e esse canal pode levar a uma perda dentária. A segunda causa são as doenças periodontais, que são as doenças que acometem o tecido ao redor do dente, que é gengiva e osso. Muitas vezes é potencializado por bactérias, pode ter caráter hereditário, alguns pacientes têm esse histórico familiar, e aí, às vezes, por uma falta de higienização correta, pode potencializar e levar à perda de dentes. E a terceira causa, que hoje em dia é muito comum, é a fratura de dentes, que está muito associada ao bruxismo, que hoje nós consideramos como algo fisiológico, que todo mundo vai ter pelo menos um episódio na vida. O bruxismo é uma questão assim de que a gente pode falar que quase 100% da população. Sim, depois da pandemia, a gente considera que quase que 100% da população tem. É verdade. E o que doutora Marcela, o tratamento reabilitador? Na verdade, são duas perguntas. Eu gostaria que você explicasse sobre o tratamento reabilitador e como reabilitar dentes perdidos. Sim. E se isso é possível, né? Sim. Claro. O tratamento reabilitador, ele procura devolver esse equilíbrio que muitas vezes foi perdido entre as estruturas que são necessárias para que a gente tenha a nossa função de mastigar, de falar, de deglutir. A gente consegue fazer esse tratamento reabilitador de várias formas. Nós podemos lançar a mão, quando o dente ele é totalmente perdido, nós podemos lançar a mão de implantes e de próteses removíveis. Isso vai depender muito das condições de saúde do paciente e das condições financeiras. Quando o dente é parcialmente perdido, nós vamos poder reabilitar ele com restaurações daquela parte perdida. Muitas vezes a gente precisa abraçar alguma outra parte do dente para a gente conseguir reabilitar o que foi perdido. Mas aí a gente existem vários tipos de materiais que a gente pode usar para que isso aconteça. É mais simples, mas tem como a gente fazer tanto quando o dente é totalmente perdido como ele parcialmente perdido.
É mais simples e você é mais barato também, é mais acessível para a população. Quando o dente é parcialmente perdido, quando ele é parcialmente perdido, costuma ser mais barato. O valor do tratamento ele vai depender muito da extensão do problema. Então, quanto mais o seu dente for destruído, quanto mais dentes forem destruídos ou perdidos, maior o custo do tratamento dentário. Porque você citou que das reabilitações seria o implante. Sim. E o implante é um tratamento mais caro um pouco, né? Mas exige exames, talvez uma tomografia para ver se o osso da pessoa suporta os pinos. Sim, às vezes um enxerto ósseo. Então é uma série de exames, várias visitas às vezes, né? Para poder fazer esse implante, e isso custa um valor significativo, né? Então, quanto antes a pessoa procurar o dentista e fazer essa reabilitação, melhor para a saúde dele e para o bolso também. Nós podemos dizer assim, né? Sim, quanto antes procurar, menor o custo do tratamento. A prevenção sempre vai ser... Sempre em primeiro lugar. Isso. Né? E eu gostaria que você também nos explicasse sobre a reabilitação protética. Então, a reabilitação protética é a forma com que a gente tem de devolver para o paciente aquilo que foi perdido, aquela estrutura de dente que foi perdido ou de raiz. Quando a gente fala de prótese, vai ser algum elemento que vai ser feito fora do nosso corpo e depois vai ser instalado no nosso corpo. Na reabilitação protética da boca, a gente precisa preparar a área que vai ser recebido aquilo que a gente vai colocar, moldar e mandar muitas vezes para um laboratório de prótese que vai fazer esse dente de novo para a gente poder ajustar ele na boca e tornar aquilo um equilíbrio de novo. E ocorre, por exemplo, de mandar para o protético fazer essa prótese, colocar na boca do paciente, ter que fazer reajustes? Com certeza. Quando a gente fala de prótese, a gente nasce com as nossas estruturas, então está tudo ajustado, está tudo equilibrado. Quando isso é feito fora da boca, a gente precisa que os nossos tecidos se acomodem ao redor daquilo ali que foi feito. Então, a nossa musculatura, muitas vezes, ela vai precisar acomodar, às vezes vai incomodar em algum lugar, e aí a gente precisa ajustar. A gente ajusta até a hora que o paciente se sinta confortável. Muitas vezes isso demora tempo. Se o trabalho for bem feito, claro, demora um tempo maior, mas a gente consegue ajustar e o paciente consegue adaptar. E eu fico pensando também que às vezes esse ajuste pode acontecer, por exemplo, se o paciente, no caso de uma prótese, ele emagrece, ou na medida que ele envelhece, aí muda a estrutura, né, bucal, e aí precisa de fazer esse ajuste de novo, não precisa? A prótese, ela nunca vai ser feita para ficar o resto da vida. Permanente. Quando se trata de boca, a prótese, ela precisa ser trocada de 5 em 5 anos, até porque às vezes o paciente emagrece, o osso do paciente começa a reabsorver e essa prótese começa a mancar e ela piora esse processo de reabsorção óssea. Então, para a gente conseguir manter esses tecidos em equilíbrio por um tempo maior, a gente precisa trocar essa prótese e reajustar ela de acordo com os tecidos que estão ali no paciente. E eu gostaria de te fazer uma pergunta, eu acho ela acredito que ela é muito importante, principalmente para quem está em casa pensando no que fazer, perder o dente, e ele não sabe se ele coloca uma prótese removível ou se ele coloca um implante. O que é mais confortável? Na mastigação, na deglutição, na confortabilidade, na confiança, às vezes tem medo, né, de soltar. O que você recomendaria? Então, a recomendação nossa na odontologia são os implantes em primeiro lugar. Claro que isso vai depender de várias coisas, depende principalmente da saúde do paciente, se ele está liberado para fazer um procedimento cirúrgico. Então, se ele estiver liberado e ele tiver condições financeiras, principalmente, nós vamos lançar a mão primeiramente do implante. A prótese removível hoje, ela fica sempre como segunda opção. Porque o paciente, ele vai se sentir mais confortável com o implante, porque ele vai ser como se fosse um dente mesmo. O implante, que é o pino que fica dentro do osso, ele funciona como a raiz de um dente. E aí a gente vai fazer a coroa ali em cima. Então ele vai conseguir passar fio dental, ele vai conseguir sorrir de uma forma mais tranquila, porque o dente vai estar fixo. Ele vai conseguir mastigar melhor,
Então, em questão de conforto, em questão de vida social, o implante tem um benefício muito maior do que as próteses removíveis. Isso é muito importante, falar, a gente esclarecer, porque às vezes a pessoa está com dúvida em casa e às vezes a diferença é um pouco maior, mas a confortabilidade, essa questão social, a comer sem ter medo de cair, Sim. essa questão também dos ajustes também, a estética é melhor. A estética, então seria muito melhor. Então ele tem que ver todos esses ângulos, né, antes de decidir, por isso que eu te perguntei. A gente tem 2 tipos de osso na mandíbula e na maxila. O osso da cortical, que é esse osso mesmo que fica aqui nessa região, esse mais duro, e tem o osso alveolar, que é onde os dentes ficam fixados. Todas as vezes que a gente perde algum dente, esse osso começa a ser reabsorvido. Seu corpo entende que ele não precisa mais estar ali e ele começa a ser reabsorvido. Quando a gente faz um implante naquela região que o dente foi perdido, esse implante ele tem a capacidade de manter o osso na região. Então, isso também é um benefício dos implantes. Relacionados à prótese removível. Doutora Marcela, nós estamos falando hoje aqui sobre reabilitação, nós falamos também sobre as condições financeiras, né, dos indivíduos. Então, quer dizer que existe um tratamento para cada bolso? Nós poderíamos falar assim? Então, é difícil, mas nós precisamos falar sobre esse assunto. Sim, com certeza. A odontologia é uma profissão cara, não só para o paciente, porque muitas vezes quando a gente não conhece, agora eu me bananei. A odontologia... Posso continuar? Pode. Então, a odontologia ela é uma profissão cara. Não só para o paciente, quando ele tem que pagar um tratamento, mas também para os profissionais. Então, a gente precisa de uma estrutura para a gente trabalhar muito grande, que envolve muitos profissionais e que envolve muitos materiais que tem um custo elevado. Então, quando se trata de reabilitação oral, a maioria dos tratamentos vai ter um custo mais elevado. O que a gente consegue fazer hoje em dia por exemplo, a gente vai fazer uma prótese removível, a prótese removível ela tem um valor bem mais baixo do que uma prótese fixa sobre implantes. A gente avalia quais condições que o paciente tem de fazer, qual tipo de tratamento que ele tem condições de fazer, e a partir daí a gente tenta parcelar o tratamento em mais vezes. Hoje eu tenho percebido que a maioria dos profissionais tem feito isso, até porque o custo tem aumentado muito para nós também. Para vocês também. Sim. O melhor tratamento vai ser sempre a prevenção. Se alguém quiser fazer um tratamento para ter autoestima de volta, para conseguir sorrir de novo, para conseguir mastigar de novo, nós como profissionais da saúde, nós vamos sempre tentar fazer algo bom, que o paciente consiga fazer esse tratamento para a gente devolver aquilo que ele precisa. Para que ele consiga pagar. Você mensurou aí a questão de parcelar, Sim, né? É o que a gente tem feito na maioria das vezes. É uma boa alternativa. Dividir o tratamento também, muitas vezes é possível fazer isso. Por exemplo, o tratamento de implantes. A gente tem as etapas que a gente precisa fazer e tem o período de cicatrização dos implantes, o período de provisórios. Tem pacientes muitas vezes que ficam com as próteses provisórias durante um tempo maior. Até ele conseguir recapitalizar e pagar as próteses definitivas, e muitas vezes a gente vai trocando as provisórias pelas definitivas devagar. Então, quando a gente tem vontade, tanto o profissional quanto o paciente, a gente consegue manejar de uma forma bacana para conseguir devolver para ele isso que ele precisa. Ele precisa e que ele perdeu. Sim. Né? E agora, para encerrar o programa, eu gostaria que você deixasse um recado para essas pessoas que sofrem, né, com essa perda dos dentes e que sonham em recuperar a sua saúde e a sua autoestima. Então, gente, é possível hoje com os estudos que a gente tem, muitas vezes com a vontade que a gente tem de devolver para os pacientes aquilo que eles perderam, é possível reabilitar e voltar a sorrir, voltar a alimentar, voltar a conviver com as pessoas. Então, eu falo muito com o paciente que ele não pode abandonar a gente. Eles precisam estar junto ali com a gente para a gente conseguir, aos poucos, se for necessário, né, fazer mais devagar, que a gente consiga aos poucos devolver isso para ele.
Tem muitos pacientes que ficam com a gente durante 2, 3, 4, 5 anos e no final do tratamento para nós é uma festa, porque a gente consegue trazer de volta aquilo que foi perdido, e eu tenho muito prazer em fazer isso. Então, quando a gente encontra profissionais que são assim, a gente vai conseguir, sim, com certeza, trazer o que o paciente precisa. E devolver dignidade para ele. Isso aí. Doutora Marcela, foi um prazer conversar com você. Você abrilhantou o programa. Muito obrigada. Trouxe informações preciosíssimas para nós. Muito obrigada pela sua presença. Espero poder conversar com você em outras ocasiões sobre outros assuntos. Se Deus quiser. Amém. E para você que está nos assistindo, que nos acompanhou até aqui, eu e a doutora Marcela deixando para você o nosso abraço. E eu te espero, como sempre, na próxima semana. Até lá, um beijo, fique com Deus. Tchau.